Olá, pessoal. Estamos aqui começando mais um episódio do No Que Cremos, o seu podcast de teologia sistemática e apologética. Eu sou a Adriana e hoje a gente vai falar sobre um tema assim que, sinceramente, é a base de tudo que cremos, que é a questão do cânon das escrituras. E como sempre, eu estou aqui com a minha amiga Carol, que vai nos ajudar a entender tudo isso, mas antes dela começar, né, você já sabe que nós vamos pedir aqui para você deixar o seu curtir, não é? Deixa a sua curtida aqui, compartilha esse episódio com um amigo e interage com a gente. Deixa a gente saber a sua opinião sobre essa questão do cânon das escrituras. E aí, Amém, agora, amém. Carol, como é que você Isso, está? Bem-vinda! obrigada, Carol. Obrigada, Carol, não, obrigada, Dri, né? Obrigada, sejam bem-vindos também todos que estão conosco aqui nesse mais episódio, né? Mais um episódio do podcast. Obrigada, Dri, por estar aqui comigo, né? Nós estamos falando da Bíblia, né? Nós estamos falando da revelação. E eu achei tão interessante a gente trazer essa questão do cânon, né? Porque tem tantas perguntas hoje em dia, né, Edri? Tantas objeções que se levantam também contra essa questão do cânon. Então, é uma alegria poder estar aqui e uma alegria poder falar sobre esse tema que é fundamental. Porque a gente falou aqui que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus, né? Então, se a Bíblia é a palavra inspirada de Deus, é extremamente importante a gente saber como que ela foi formada, né? Esse conjunto de livros foi formado. E como que essa questão do cânon, né, se inclui aí na nossa fé, porque que a gente confia em livros específicos e outros não. Então, isso é de extrema importância para a gente. Com certeza, também acho. Então, eu acho que era importante a gente começar aqui explicando um pouco, falando um pouco sobre a questão do que é cânon das escrituras, né? O que isso quer dizer? Isso, é uma palavra que a gente não tá. Para você, né, Dri, talvez aí nos Estados Unidos seja mais fácil a palavra, né, porque confunde um pouco com o Canyon, né, do Grand Canyon, não sei. Sim. Que eu vejo muitas pessoas. Já fui no Grand Canyon, né, achei bonito, mas aqui a gente não tem essa palavra tão assim. Não é tão comum, né? Mas essa palavra cânon no ambiente, né, cristão, ela vem do grego que da forma transliterada, né, canon, né, se eu estou falando da forma transliterada correta, que era justamente uma regra, né, uma vara reta que era usado como regra, que era usado como régua para medir. Então, com o tempo, né, foi popularizado o significado de regra, de padrão para a palavra cânon. Então, quando a gente fala, por exemplo, do cânon das escrituras, a gente está falando de uma lista de livros, de um conjunto de livros que são reconhecidos como o quê? Como inspirados, né? Que a gente está falando aí já tem alguns meses. Então, são um conjunto de livros que são considerados inspirados, e esses livros compõem a Bíblia, uma coleção de escritos que são aceitos, né, por toda a igreja já há muitos anos, né, muitos séculos, que é considerado, então, como regra de fé e prática, né? Então, se a doutrina da inspiração das escrituras é verdadeira, como a gente já está falando aqui, ela automaticamente leva a gente a essa pergunta, né? Quais livros, então, são esses livros inspirados? A resposta está nessa questão do cânon, né? A inspiração implica que existem escritos que vêm de Deus e outros escritos que não vêm de Deus. Então, por isso que é importante a gente trazer essa questão, entender essa questão que a gente fala de canonicidade, né? Talvez vocês já tenham ouvido falar esse termo, né? Canonicidade. Então, esse é um processo, né, de reconhecimento dos livros, e é isso que a gente vai explorar aqui hoje e em mais alguns podcasts aí, tamanha importância desse tema, Dri. Entendi. Não, com certeza. É como assim, são textos sagrados, né? Mas vale também a pena a gente falar um pouquinho que não é só o cristianismo que tem essa relação assim com os textos sagrados, né? Tem outros povos também que são chamados até os povos dos livros, né? Os povos do livro, certo? Eu queria que você Isso. explicasse um pouquinho para a gente sobre isso. Assim, povos que possuem livros sagrados também, que são fundamentais para suas crenças, não é? Mas não são necessariamente cristãos. Isso. Essa é uma questão interessante que até o F.F. Bruce falou no livro aqui, Educando as Escrituras,
que é justamente isso, né? Não são só os cristãos que têm um livro, né, que é a base de fé e conduta, porque é importante, Dri, você colocar isso, porque às vezes as pessoas tratam o fato dos cristãos colocarem, né, serem guiados, terem como regra, como base de fé um livro antigo, como algo tão assim arcaico, algo tão assim, sabe, que não vale a pena, né, vamos dizer assim, mas não são só os cristãos e não são só os teístas que têm livros, né, como que são povos do livro, né, por assim dizer. É isso que o F.F. Bruce traz no livro nesse livro que ele fala do Cânon das Escrituras. Então, os judeus, os cristãos, os muçulmanos, eles são frequentemente chamados assim, de povo do livro, né? Inclusive, há uma referência, né, no Alcorão de que chamando os cristãos de o povo do livro, né? Então, cada um tem o seu livro como base de fé, ou seja, um livro que orienta a fé e a prática. Os judeus seguem a Bíblia hebraica, né, que é o que a gente chama de Antigo Testamento. Os muçulmanos reconhecem a Torá, reconhecem também os evangelhos, né, mas eles acreditam que seriam sim revelações anteriores, né? Os muçulmanos acreditam, por exemplo, que Jesus era um profeta, mas acreditam que a revelação final está no Alcorão. Então, para eles, o livro deles é o Alcorão. E nós, cristãos, temos o Antigo Testamento e o Novo Testamento, como né, que faz a gente ser o povo do livro também. O povo do livro, né? Então, e falando um pouco assim sobre esses livros sagrados, que, claro, são fundamentais, né, para a fé. Outra palavra que também pode até gerar confusão é essa palavra que você acabou de falar aqui, testamento, né? Antigo Testamento, Novo Testamento, porque quando a gente ouve Antigo Testamento, Novo Testamento, assim, a primeira coisa que vem na mente é até algo assim bem jurídico, tipo a última vontade, né? O testamento é uma palavra forte, né? Mas será que é por aí? Será que é isso que quer dizer quando a gente se refere aos nossos textos sagrados cristãos como Antigo Testamento e Novo Testamento? Não, Dri, não é. E é interessante você falar isso, porque realmente, né, a gente fala testamento como dá essa ideia de como se fosse a última vontade da pessoa, então ela deixou o Sim. testamento, né? E quando a gente vai ler os livros da Bíblia, não tem essa ideia, né, de que alguém está ali registrando a última vontade dela, né? Mas, na verdade, no contexto bíblico, né, a gente usa esse termo testamento. Essa palavra testamento que a gente usa, né, em português vem do latim testamentum, e o latim, né, foi essa palavra no latim, ela foi traduzida, na verdade, de uma palavra grega que chama diatique. Novamente, não sei se a tradução, se eu estou lendo o transliterado do grego certinho, né? Eu não sou versada no grego. Então, essa palavra diatique, ela significa aliança. Tá? Então, você vê que não tem nada a ver com última vontade, mas com aliança, né? Então, o que a gente está falando aqui é que, quando a gente fala dos dois testamentos, nós estamos falando, então, de duas alianças. E essa aliança, esse termo aliança é tão importante, a Cedric está aprofundando no Antigo Testamento, né, no doutorado. Essa questão é tão importante porque a gente aprende na Bíblia, vê que essa ideia de aliança é justamente um acordo entre duas partes, né? Geralmente uma parte superior e uma parte inferior que estabelecem, né, uma aliança. A gente vê vários exemplos de aliança no Antigo Testamento, né? E a gente vê também no Novo Testamento o que a gente chama de nova aliança, né? Que é a nova aliança de Deus com o seu povo. Então, quando a gente usa o termo testamento, não quer dizer que é a última vontade de Deus ou a última vontade daquele escritor, de quem está registrando ali, mas na verdade a questão da aliança de Deus conosco. Interessante, interessante. Então, estamos falando aqui, né, de livros sagrados. Estamos falando aqui do cânon das escrituras como essa coleção de livros sagrados, né? E entramos na questão do nome, Novo Testamento, Antigo Testamento. Carol está explicando aqui que não é uma questão jurídica de a última vontade, mas de duas alianças. Então, Carol, já que a gente está falando de aliança, será que cada uma dessas alianças, a antiga e a nova, então ela gerou uma coleção de livros diferentes, né? Como que isso se encaixa na Bíblia? Fala um pouco para a gente sobre isso. Sim, a gente pode falar assim que a antiga aliança, né, de Deus para com o seu povo, né, que ele estava fazendo aliança,
A gente pode ver que a gente identifica essa aliança nos livros ali do Antigo Testamento, né? E uma nova coleção, por assim dizer, levou mais, né, gerou uma nova coleção, então, de que a gente chama de nova aliança. Então, essa aliança, então, do Antigo Testamento seria assim: a gente tem revelação ali, a gente tem essa demonstração dessa aliança por mais de 1000 anos, né? Então, assim, seria um testamento que demorou mais de 1000 anos para ser formado. Essa nova aliança que a gente vê no Novo Testamento, que foi prometida, né, no Antigo Testamento por Jeremias, né, e ela foi inaugurada por Jesus, ela também gerou a sua própria coleção, por assim dizer, que é o Novo Testamento, né, que foi escrito ali no século em que ocorreu a ressurreição de Jesus, né, que é o que nós estamos, né, celebrando nesse mês de abril, enquanto cristãos, nós estamos celebrando a ressurreição de Cristo. Então, essa nova aliança, ela é inaugurada ali já no primeiro século e revelada nesse primeiro século. Mas essas coleções, por assim dizer, dessas alianças, elas nem sempre foram chamadas de testamentos, Dri. Foi no final do século II que começou a circular esse termo, né, de didática, né, que traduzido depois, posteriormente, né, traduzido para o latim, foi testamento. Então, no final do século II, os autores como, por exemplo, o Clemente de Alexandria, que escrevia, né, no grego, e o Tertuliano de Cartago, que escrevia no latim, eles começaram a apresentar essa ideia. E eu estou colocando isso aqui porque é importante a gente trazer essas questões de data, Dri, porque tem muita gente que acredita que tudo que a gente acredita sobre Jesus e sobre a Bíblia foi imposto tardiamente por Roma, né? Tardiamente pela Igreja Romana. Então não é isso, né? A gente já vê aí já no segundo século essa ideia de testamento, né? Ou seja, de aliança, de eterna aliança, de antiga aliança, nova aliança, já circulando ali no final do século II. E também tem um caso curioso, né, que em 192 depois de Cristo, teve um autor antimontanista, ele escreveu sobre essa nova aliança do Evangelho, e ele já disse que não se podia adicionar nem tirar nada dessa nova aliança, né? Isso mostra essa ideia que, olha só, no final do século II já tinha uma ideia de cânon fechado, já tinha uma ideia de uma lista de livros fechada, já tinha uma ideia de que, olha, a gente não pode acrescentar mais nada do que a gente tem aqui em mãos. E a questão é, né, o que eles já tinham em mãos ali já no final do segundo século? A gente vai explorar isso aqui. Impressionante tudo isso, né? Já estava sendo fechado esse ciclo, e então essa ideia de não tirar, não pode tirar nem acrescentar, ela já é de muito tempo, já é desde lá do início, não é? Isso, na Bem verdade, cedo. desde na própria Bíblia, né, fala sobre isso, sobre essa questão de não acrescentar nem tirar. Por exemplo, Deuteronômio 4, versículo 2, ele fala assim: eu não acrescenteis nenhuma palavra que eu mando para vocês, nem diminua nada dela. E em Apocalipse 22 também, no versículo 18 e 19, tem uma advertência lá muito forte para que quem tentasse adicionar, remover alguma coisa da palavra da profecia, né, algo aconteceria. Então, assim, não faça isso, né, na verdade. Tem uma advertência forte para não se acrescentar nem remover nada do livro ali da profecia. Então, essas passagens reforçam para a gente essa noção de que realmente os cristãos, os primeiros cristãos, tinham essa ideia de um cano fechado, tinham essa ideia de uma revelação fechada, sabe? De limites da revelação ali de Deus para nós, tá? Então, os cristãos, eles já entendiam que Deus tinha revelado a vontade dele num conjunto específico de livros, e esses livros, né, eles foram reconhecidos, eles não foram ditados por Roma, por Constantino, ou por uma igreja, pela igreja romana, não. E é justamente isso também que o próprio Agostinho de Hipona, até o Tomás Aquino, que você gosta dele também, e até a Confissão de Fé de Westminster, que é uma confissão de fé reformada, tardia, né? Eles trazem essa ideia que só as estruturas canônicas são regras de fé e da vida cristã. Então, olha só, nós temos alguém ali da patrística, que é o Agostinho, nós temos alguém da escolástica, que era o próprio Tomás Aquino, né? Que era católico romano, né, que era da igreja romana, e nós temos também nós temos também a Confissão de Fé de Westminster, que é uma fé protestante, confissão de fé protestante reformada, confirmando que a escritura canônica, que é a nossa regra de fé e conduta.
Interessante, né? Não foi algo produzido, foi algo reconhecido, né? Então, Uhum, como você disse, essa ideia de que o cânon é fechado e que os livros que compõem a Bíblia foram reconhecidos e não inventados, né? Tá muito clara, fica bem clara. Até mesmo assim, como você falou, figuras tão importantes como Agostinho, Tomás de Aquino, Confissão de Fé de Westminster, tudo isso para nós assim é um reforço, né? Vem reforçar uhum. que são as escrituras canônicas que devem ser a nossa única regra de fé prática, não é? E é justamente aí que surgem, então, as dúvidas, não é? Uma dúvida que muitas pessoas têm seria como que esses livros foram reconhecidos, então, como parte da Bíblia, né? Quem foi parte dessa decisão? Acho que é uma pergunta válida para você elaborar para a gente a Com resposta. cer com certeza, Adriana, pergunta válida, né. Quem que então decidiu quais que foram reconhecidos, né, por assim dizer, né, não Uhum, tem uma autoridade central ou um concílio, né, como eu vejo muitas pessoas comentando até uhum, aqui no canal, falando, né, a respeito dos concílios que teriam decidido isso e aquilo, de uma forma arbitrária, como que a gente deveria uhum. crer. Não foi isso, foi um processo orgânico e histórico, né, no qual o corpo de Cristo, né, os cristãos, a igreja de Cristo, elas foram reconhecendo alguns critérios que são, né, que eram fundamentais para falar assim, olha, para bater o martelo e falar assim, olha, esse aqui eu reconheço como esse aqui realmente pode ser reconhecido como um livro canônico. Quando eu falo bater o martelo, da ideia parece que volta naquela questão que eu estou falando assim, que não foi orgânico, né? Mas assim, a igreja tinha o corpo de Cristo tinha algumas ideias, né, alguns critérios Uhum. para reconhecer os livros como canônicos. O primeiro é a questão da apostolicidade, né, o livro tinha que ser Hum, de ter sido escrito por um apóstolo ou ter alguma ligação com os apóstolos. A outra é a hum. questão também da ortodoxia, né, se o conteúdo precisava, né, esse conteúdo precisava estar na linha ali da doutrina que é ensinada, que é o que acontece, por exemplo, com o livro de Hebreus. Outra coisa é o uso contínuo na igreja, né? Ele tinha que eram livros que eram lidos publicamente, né, e usados na adoração. E isso a gente vê, eu fiquei maravilhado quando eu li aquele livro do Justino Marte, eu fiquei impressionado com quantas vezes ele cita ali os evangelhos, sabe? E ele está Uhum. escrevendo ali no segundo século, então, assim, eram livros que já circulavam, já Uau. liam, né? As pessoas já liam publicamente. Então, o uso contínuo desses livros na igreja fortaleceu a Uhum. ideia de canonicidade. Também a questão da unidade espiritual, né? Se é um livro que demonstra coerência com os demais livros inspirados. Então, não era aleatório, né? Foi histórico, foi orgânico e tinha um critério comum entre o corpo de Cristo ali para reconhecer um livro como canônico. Olha, que informação, hein? Isso aí para aqueles que às vezes não é, se pegam com essa dúvida ou são confrontados, porque as pessoas falam essas coisas. Olha que interessante, né? Apostolicidade, ortodoxia, o uso, né, na igreja, tudo isso. Isso aí traz a unidade espiritual, né? Senão ficava uma confusão. Então parece que foi uma combinação de critérios. Parece não foi, né? Pelo que a Carol está explicando aqui para a gente, nós vimos aí a combinação de critérios de reconhecimento e também podemos dizer que tinha o testemunho do Espírito Santo na igreja, né, Carol? Porque é o poder do Espírito Santo que traz a unidade, não é? Com certeza, né, Dri, com certeza. É exatamente isso que a gente crê, né? Por isso que a gente crê que Deus não só inspirou os autores bíblicos, mas também guiou a igreja a conhecer nesses livros. Tem algo, Dri, que vou fazer referência ao C.S. Lewis de novo, no livro ali, o Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, quando tem, né, a questão do livro é um demônio sênior ensinando um demônio júnior a tirar um Hum, recém-convertido do cristianismo no uhum, período ali da Segunda Guerra e tal. E tem uma coisa que ele ensina, que ele fala assim, que ele quer ensinar a pessoa a criticar a igreja, a virar como se fosse um fiscal de igreja. E hum, aí ele fala assim, e quando eu falo igreja, eu não estou falando aquela coisa maravilhosa que é sustentada há séculos, né, pelo Espírito Santo, que deixa qualquer diabo com inveja. Está falando da igreja que ele visita, o lugar, né, o imóvel lá que ele visita. Então a gente vê, quando eu li aquilo ali, eu falei assim, olha, a gente realmente não tem nada para falar de algo que é sustentado pelo Espírito Santo. E quando a hum, gente começa a ver as coisas
até estudando história da igreja, estudando teologia sistemática, eu paro e falo assim, gente, isso não tem condição, isso é sustentado pelo Espírito Santo. É verdade. Quando você vê somente um corpo de livros que a gente tem, como a gente tem do Antigo e do Novo Testamento, preservado da forma que é preservado, que chega até nós, e quando a gente lê, a gente tem aquela convicção que é realmente a palavra de Deus, você vê que realmente é sustentado pelo Espírito Santo, né? Então o Espírito Santo sustentando mais uma vez aí, não só a inspiração desses livros, mas a formação desse cano que nos ajuda e sustenta a gente na nossa fé, né? Algo realmente maravilhoso. Com certeza, que aula maravilhosa, meu Deus, eu acho que deu para a gente entender bem, não é, que o que é o cânon, um livro, né, a coleção de livros sagrados, de onde vem, né, a Bíblia, e por que a gente confia na palavra de Deus, com tudo isso que a Carol explicou aqui para a gente hoje. Maravilhoso, Amém. Carol, maravilhoso. Amém. É isso Deus aí. é misericordioso, Dri, usa essas casquinhas igual a gente, né, para falar de uns trem, coisas grandiosas. Tão né? importante, não é só pegar e ler, gente, e isso se aplica a várias coisas. Se aplica aos próprios livros que a gente lê, nós precisamos ver de onde eles vêm, quem escreveu, é ou não é? Então, se nós estamos aplicando todo esse conhecimento em como que a Bíblia foi, né, feita, como que foi tudo alinhado e reconhecido, olha a importância da gente saber o que a gente está lendo, não é? Que a gente está pesquisando, quem que está ministrando em nós. Enfim, pessoal, se você achou que esse episódio foi valioso, compartilha com quem está buscando crer na fé, entender mais sobre as escrituras, ou mesmo esclarecer até algumas dúvidas sobre a Bíblia, que existem. Muitas pessoas aí que a gente se depara com elas na rua, no trabalho, tem essas perguntas. Isso aqui traz tanta claridade para a gente, né? Então, não se esqueça também de deixar seu comentário, sua curtida, de nos dizer aqui o que você tem achado dessa série, não é? Desse podcast. A gente se encontra na próxima semana com mais um episódio de No que Cremos. Né? Obrigado, Carol, por nos explicar tão bem esse tema tão importante e que Deus continue te abençoando e que Deus continue abençoando todos aqui na nossa jornada de fé. Amém? Amém. Obrigada, Adri. Obrigada a cada um que assistiu aqui conosco, né? Os que vão assistir também posteriormente. Espero que esse conteúdo abençoe vocês, como tem abençoado a mim, acredito que tem abençoado a Adri também, e agradecendo a Deus, né, pela misericórdia de permitir que a gente traga esse conteúdo aqui. Até semana que vem. Uma semana abençoada para vocês. Tchau, com Deus, gente. Tchau. Tchau, tchau.